Olá a todos, bem-vindos ao Mais Plural, este programa do Grupo Mais Guimarães em que falamos sobre política vimaranense. Retomamos este programa do Grupo Mais Guimarães para conversar, para entrevistar os 7 candidatos à Câmara Municipal de Guimarães nas eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro. Vamos perceber as ideias, os projetos, as propostas que os 7 candidatos têm para apresentar aos vimaranenses nas próximas eleições autárquicas. Recorrendo ao sorteio que foi realizado e cuja ordem estará nos boletins de voto no próximo dia 26, nós estabelecemos então a ordem das entrevistas que realizaremos no Mais Guimarães. E seguindo essa ordem, coube a Mariana Silva, que está connosco, abrir este conjunto de entrevistas que realizaremos no Mais Guimarães para falar sobre o futuro de Guimarães, que é isso que realmente interessará a quem nos está a ver nesta altura. Por falar em futuro de Guimarães e porque é a única candidata do sexo feminino, seria a altura, Mariana, de Guimarães ter uma presidente da Câmara Municipal do sexo feminino? Como está, antes de mais? Olá. Muito obrigada pelo convite e para conversarmos sobre o programa da CDU, as eleições autárquicas. O futuro é sempre incerto, não é? Mas seria tempo de mudarmos, isso sim, seria tempo de os vimaranenses experimentarem outras forças e experimentarem a CDU na gestão da Câmara Municipal. Para esta eleição autárquica de 2021, a CDU concorre para ganhar, mas concorremos sobretudo para voltar a ter voz na Câmara Municipal de Guimarães, porque nestes últimos 4 anos percebeu-se que a CDU fez falta. A CDU esteve sempre presente na defesa dos interesses dos vimaranenses e nos últimos 4 anos a nossa voz foi mais branda porque tínhamos apenas a representação na Assembleia Municipal e nas Assembleias de Freguesia e é necessário voltarmos à Câmara para exigirmos mais e melhor para Guimarães. Mariana Silva, que tem 39 anos, está na Assembleia da República desde 2019 como deputada dos Verdes. O que é que a fez abraçar este desafio de que se candidatar à Câmara Municipal depois de uma candidatura à Assembleia Municipal há 4 anos? O convite que me foi feito pelo coletivo da CDU em Guimarães foi um convite de confiança, de esperança no futuro, o convite para continuarmos um projeto que iniciamos e com a minha presença desde 2009, não é? que estou eleita na Assembleia Municipal e por isso fez-me sentido abraçar e continuar este caminho de futuro e confiança para Guimarães, que é este o nosso lema, e por isso agradecer o convite e a confiança de todo este grande coletivo da CDU para continuarmos este grande projeto para Guimarães, que é uma visão que tentamos que seja implementada em Guimarães desde 2009, porque parecendo tão distante 2009 de 2021, há muitas questões que a CDU falava em 2009 que ainda são atuais hoje. Falo da mobilidade, falo do Rio Ave, falo das questões do bem-estar animal, falo das questões da habitação e por isso há aqui um longo caminho ainda para percorrer que Guimarães desenvolveu, mas também com o orçamento que a Câmara tem tido ao seu dispor, os executivos têm tido ao seu dispor, também mal era que não fizessem obra em Guimarães. Mas há um caminho que precisa de ser mais certo, que precisa de ser mais planeado e que não tem acontecido dessa forma e por isso é necessário que os vimaranenses confiem e tragam mais confiança e mais futuro para Guimarães através do projeto da CDU. Há um caminho que foi apontado há alguns anos para Guimarães, o caminho da sustentabilidade ambiental, com uma candidatura à Capital Verde Europeia, cujo resultado acabou por não acontecer, portanto Guimarães acabou por não ser considerada a Capital Verde Europeia. Está na previsão do Partido Socialista uma nova candidatura. Este caminho verde de Guimarães tem acontecido conforme a Mariana esperava que acontecesse ou há aqui algumas lacunas neste processo? Coloco-lhe esta questão porque é uma questão sensível para si, é deputada do Partido Ecologista, os Verdes. O caminho que Guimarães tem seguido é o caminho correto?
Nós temos que ter em atenção que a questão ambiental está muito presente nas discussões políticas e nas preocupações individuais de cada um de nós, e até mesmo nas empresas e na criação de emprego e de desenvolvimento da economia. A questão de nos candidatarmos à Capital Europeia Verde há aqui um novo fogo, não é? Para enfrentarmos as questões ambientais de uma outra forma. Sabemos que o respeito pelo ambiente, o cuidado, o dever de cuidarmos da natureza e a proteção da natureza está na Constituição da República, não é? E por isso precisamos de cumprir este desígnio, este artigo. Por isso há aqui um longo caminho que acreditamos que seria feito também em Guimarães com este impulso de nos candidatarmos à Capital Europeia Verde. Aquilo que aconteceu é que ficamos em quinto lugar, não ficamos no mau lugar, mas a partir daí parece que aquele caminho que se estava a fazer ficou mais lento e pouco se viu de melhoramento nas questões ambientais. Sabemos que há aqui o problema central é a despoluição do Rio Ave, que não está tão poluído como estava no passado mais próximo, porque muitas das empresas também encerraram, não é? E houve aqui também este acalmar das empresas que também tinham grandes contributos para poluir o rio, mas o rio continua poluído e há agora um investimento do PRR na despoluição do Rio Ave para 40 km de um rio que tem 80, não é? E por isso voltamos aqui a uma promessa, a uma propaganda de que vamos finalmente despoluir o Rio Ave, mas isto já se anda a dizer há 20 anos e por isso aqui a questão do Rio Ave tem que ser verdadeiramente planeada, um cadastro de todo o caminho que está a influenciar, ou seja, percebermos que empresas é que podem estar a prejudicar o Rio Ave, perceber de que forma, não na visão punitiva, mas na visão pedagógica, de que forma é que estas empresas podem melhorar as suas estruturas para não poluírem as linhas de água em Guimarães e perceber também se o saneamento está de forma indicada também e de forma estruturada a influenciar também nesta poluição, ou seja, devia haver aqui uma estrutura e um estudo que não está a ser feito e não está planeado. Faz-se umas coisas soltas, não é? Faz-se uma ciclovia, há a promessa de uma ciclovia que vai pôr todos os vimaranenses a vigiar o rio. Isso é bom, não deixa de ser, porque se nós passarmos junto ao rio, ficamos mais atentos a denunciar o que virmos também naquelas águas, mas não basta, não é? Não basta denunciar, temos que também a Câmara tem que ser proativa na despoluição do rio, tendo uma intervenção mais próxima das questões que possam estar a influenciar na qualidade da água. Pegando numa questão, mas depois pode completar a sua resposta, relativamente às ciclovias, temos os vimaranenses a utilizarem as nossas ciclovias, sobretudo para lazer, ainda há pouca utilização para outros fins, para o trabalho, para a deslocação para o trabalho, por exemplo. A questão dos transportes tem sido uma preocupação da CDU ao longo do tempo. O que é que falta fazer neste aspecto, até para melhorar o ambiente de Guimarães? Sim, só para terminar o raciocínio, a despoluição do Rio Ave vai trazer mais praias fluviais, que era também uma proposta em 2009 da CDU de uma rede de praias fluviais em Guimarães e isso é necessário para Guimarães porque só assim é que nós podemos realmente ter uma relação mais próxima com o rio. Mas relativamente à mobilidade, a mobilidade é um tema caro para a CDU, muitas vezes falamos sozinhos sobre o transporte público coletivo, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal. É necessário levar o transporte público a todo o concelho. Sabemos que temos um território
disperso, onde esta questão pode ser difícil, mas é necessário olhar para ela, encará-la, porque o futuro, as alterações climáticas estão-nos a bater à porta com cada vez mais força e aquilo que a CDU acredita é que não basta termos políticas gerais de mitigação das alterações climáticas, é necessário ter metas gerais e metas a longo prazo para Portugal, para o planeta, mas é necessário também que localmente cada concelho defina as suas medidas para a mitigação das alterações climáticas, que passa sobretudo pelo transporte público, porque é retirar os carros das ruas que nós vamos ter aqui uma maior qualidade ambiental. E isso aconteceu com o PARTE, com o passe social, que veio diminuir em muito o preço do transporte público e as pessoas realmente olharam para o transporte público como uma opção e quiseram andar de transporte público. Depois não correspondeu, foi as condições, não é? Era necessário comprar mais autocarros, era necessário comprar mais barcos, mais metros, mais carruagens, mais comboios, e isto sim é que está a falhar em Portugal, mas também em Guimarães. E por isso aquilo que sempre defendemos era que o transporte público deveria ser da responsabilidade do município, porque só o município sabe a necessidade que o concelho tem de transporte público e só o município pode oferecer este serviço a preços acessíveis e de forma até gradual e chegando até a ser gratuito, para que possamos andar pela cidade sem andar no trânsito, não é? Possamos deslocar-nos entre as freguesias sem termos que ter um carro individual, e isto só poderá ser feito sem aquela visão de lucro, não é? Como um verdadeiro serviço público se estivesse nas mãos do município. E isso foi identificado recentemente um problema que era os canais de circulação dos transportes públicos não permitirem a circulação rápida na entrada e saída da cidade. Se for uma aposta forte no transporte público, teremos menos carros. Se tivermos menos carros, o transporte público andará de forma mais célere, não é? Agora precisamos é de ter essa oferta, precisamos de ter mais horários, precisamos de ter mais carreiras, precisamos de ter mais conforto. Mas não defendia a reformulação das vias de circulação, sobretudo na entrada e saída da cidade, onde há mais problemas? Que são de um passado não tão longínquo, não é? Que é como a autoestrada. A autoestrada tem duas saídas, tem uma saída para o centro da cidade, onde depois é difícil o trânsito fluir, e tem uma saída também para Polvoreira, onde também é difícil aqui haver escoamento de trânsito. Por isso, isto já foi pensado de forma errada, não é? Poderia haver uma saída também nas Taipas, para que não viessem das Taipas para Guimarães, para poder entrar na autoestrada, ou para não fazer uma viagem tão longa, e assim não acumular trânsito. Por isso, devia haver aqui, a própria VIM também já devia estar mais desenvolvida para fazer a ligação entre as vilas. A circular urbana já devia ter fechado, ainda não fechou. Há aqui várias questões de mobilidade, também a nível rodoviário, que deveriam ser olhadas de uma outra forma, até mesmo depois para os parques industriais e para todas essas questões. Guimarães-Taipas, Guimarães-Santo Gato, há aqui várias saídas que são muito difíceis no dia-a-dia dos guimaranenses. Por exemplo, a Mariana recentemente queixava-se de ainda não ter regressado o Alfa Pendular a Guimarães, numa ligação mais rápida a Lisboa. Por falar em ligação rápida ao serviço de ferrovia, há aqui uma ligação que vai surgir para a Espanha e que Guimarães deve ligar-se. Também a CDU defende uma ligação mais rápida a alta velocidade. A CDU defende a nível da mobilidade o transporte público coletivo para todo o concelho, a mobilidade suave, que era a questão das ciclovias, mas ciclovias que não sejam só para lazer e que sejam para o dia-a-dia das pessoas e que tenham essa função, requalificação de passeios e até construção de passeios em sítios onde não há, para que as pessoas também possam andar a pé de forma segura e confortável, e na questão da ferrovia, que é uma questão também muito cara
à CDU, porque sempre defendemos uma ligação de Guimarães-Braga por comboio e defendemos também que as viagens entre Guimarães e o Porto fossem mais curtas e demorassem menos tempo. A questão da ferrovia Guimarães-Braga, se já tivesse sido feita desde que a CDU a defende, se calhar já estaríamos mais próximos da ligação rápida, não é, por ferrovia. E por isso há aqui também esta ideia de que sim, temos que estar mais próximos, não é? Mas precisamos de uma ligação ferroviária que não temos. Nós podemos perfeitamente ir de comboio para Braga hoje, mas demoramos 2 horas a chegar lá. Porque temos que trocar na trofa, temos que esperar até ao próximo comboio e depois ir até Braga. Por isso, há aqui imensas questões que deveriam ter sido olhadas ao longo do tempo e não esperarmos agora que todo o país se dedicou à ferrovia e Guimarães também se dedica, não é? Porque todo um caminho de exigência de uma melhor ferrovia para Guimarães foi feito. Sempre chamamos a atenção para esta questão de melhorar a ligação de ferrovia, até porque é também um transporte mais ecológico, leva mais gente, e o transporte de carga de mercadorias também deveria ser feito. Já o tivemos e deixamos de ter, porque a requalificação da linha não foi feita de forma adequada, devia ter sido pensada também para isso, para o transporte de mercadorias e das nossas indústrias e das nossas empresas, que se tivéssemos, se calhar tínhamos mais empresas em Guimarães e tínhamos mais emprego para os vimaranenses e emprego de qualidade, com salários mais altos, não é, do que aqueles que são praticados hoje no Concelho de Guimarães. Essa é uma preocupação a sua, o nível dos salários que são pagos pelo trabalho em Guimarães? Esta é uma preocupação porque nós temos depois, com um salário baixo, temos todos os outros problemas. E o que é que trouxe a esta situação? O que é que nos levou a termos um salário tão baixo aqui nesta região? Porque temos, sobretudo, empresas que pagam salários baixos, não é? A nível do têxtil e do calçado, e não conseguimos porque não temos toda uma estrutura à volta que permita que as empresas venham para Guimarães com empresas que têm de outras áreas, que pagam salários mais elevados. E isso também parte do município. E por isso a CDU propôs também no Executivo que quando as empresas se candidatassem ao regulamento do interesse municipal, das empresas que viessem, que pudessem usufruir destas taxas e de algumas questões para vir para Guimarães, para se instalarem em Guimarães, a CDU propôs que um dos itens fosse, uma das alíneas, fosse os salários altos, ou salários mais altos do que o salário mínimo. Porque depois o que é que nós temos? E há pouco falava-me de eu ser a única candidata mulher. Os salários são baixos em Guimarães, na sua generalidade, e são sobretudo para as mulheres. Porque são as mulheres que trabalham nestas indústrias, maioritariamente. E por isso são as mulheres que sofrem com estes salários baixos depois no seu dia-a-dia. Porque depois precisam de colocar os seus filhos nas creches e depois não há creches suficientes e não há resposta suficiente, porque depois também têm a seu cargo os familiares mais velhos, porque também têm que sustentar a família e porque depois não têm tempo para participar na política, por exemplo, não é? E por isso há aqui um caminho que precisa de ser feito de uma forma diferente para trazermos outra qualidade de vida para as mulheres em Guimarães também. E isto passa por aumentar o salário, passa por termos uma rede pública de creches, uma rede pública de lares, uma rede pública de cuidados paliativos, em que possamos trazer este conforto para os vimaranenses e possamos realmente ter mais mulheres na política. Domingos Bragança recentemente apresentou também uma proposta para a criação e a construção de habitações a preços controlados. Estas ideias, estas propostas foram apresentadas recentemente pelo Executivo. São suficientes na ótica da Mariana para resolver o problema da habitação em Guimarães?
A habitação em Guimarães é um problema já longo, não é? Não é de hoje e é um problema que se foi resolvendo no tempo e que a CDU esteve envolvida também no gabinete técnico local quando foi da requalificação do centro histórico e do respeito por o centro histórico que temos hoje, pela sua arquitetura, e por isso chegamos ao património mundial e a CDU esteve presente, tinha um vereador também a pensar estas questões da habitação e por isso estivemos sempre muito próximos desta questão da habitação. Para nós em Guimarães a habitação tem que passar pela habitação pública, pela habitação das cooperativas, em que dinheiro do Estado, dinheiro público entra nestes dois itens, e depois a habitação privada, que como sabemos também tem a sua importância. Dentro da habitação privada, a sugestão da CDU também, da proposta da CDU também para o Executivo, quando lá tínhamos o vereador, era de que uma percentagem de cada licenciamento teria alguns fogos dedicados a casas a preços acessíveis, a rendas acessíveis, e também não foi aceito, não é? Essa seria uma solução que continua a defender, de deixarmos de olhar para a habitação social como algo que fica, portanto, juntarmos as pessoas que necessitam de maior apoio social num só local, portanto, diversificar o seu posicionamento no território, ficando juntamente com outras pessoas que não têm essas carências, e isto iria favorecer o melhoramento da qualidade de vida dessas pessoas? Sim, nós não podemos continuar a juntar as pessoas todas em bairros que depois ficam de alguma forma marginalizados, não é? E por isso, isso já está provado que não é possível continuarmos com esse modelo. Mas isso é a habitação social, que é da responsabilidade do Estado, e aí temos também a questão do IRU, que é uma questão tão falada em Guimarães e que ainda não está resolvida, que veio com a lei de Cristas, não é? Aquela lei que veio aumentar as rendas e despejar as pessoas das suas casas de forma abrupta e sem qualquer reflexão sobre a possibilidade das pessoas continuarem naquelas casas, também por causa da gentrificação. Houve aqui todo um conjunto de questões que veio influenciar até aos preços que temos hoje, mas a questão de tornar casas acessíveis em vários licenciamentos privados é possível fazer esta negociação com o privado e ter casas com rendas acessíveis em vários sítios em todo o concelho, mas é possível também construir habitação pública que traga uma qualidade de vida diferente para as pessoas. Nós temos que ter uma visão da habitação pública onde há espaços verdes, onde há parques infantis, onde há um ringue de futebol, onde há serviços, onde temos a farmácia, em que as pessoas não precisam de andar quilómetros, não é? Desde a sua casa até o seu local de trabalho e depois quilómetros do seu local de trabalho para fazer as compras e voltar para casa, não é? Temos que ter aqui um conjunto, uma ideia, uma estratégia de habitação diferente, em que o parque habitacional tenha todo este conjunto de questões, para que também aqui estamos a trabalhar para a sustentabilidade, também aqui estamos a trabalhar para a mitigação das alterações climáticas, se olharmos para a habitação de uma outra forma. E é isto que a CDU reclama. Agora, como há, segundo os números da Câmara, atualmente 2.000, 3.000 fogos já licenciados, perguntamos-nos então, destes 2.000, 3.000 fogos que são da responsabilidade dos privados, quantos são para renda acessível, não é? Quantos destes fogos estarão a preços que um vimaranense que recebe um salário mínimo pode pagar, não é? E é esta questão que está em cima da mesa. Vamos continuar a construir casas para que depois as pessoas não possam pagar. Não é possível que no centro da cidade existam T1s a 650 euros. Para os salários que se pagam em Guimarães, porque ninguém consegue pagar 650 euros de renda, ou mesmo 400 se ganharmos um salário mínimo, não é?
Depois temos que pagar a comida, a luz, a água, o telefone, não é? Há aqui todo um conjunto de questões que têm que ser olhadas de frente para trazer mais condições para que as pessoas queiram ficar, não é? Os vimaranenses queiram ficar, os estudantes da Universidade do Minho queiram ficar, quem vem de fora para trabalhar em Guimarães queira ficar aqui e não viver no concelho ao lado, e tudo isto tem que estar numa estratégia muito bem planeada, que a CDU já propõe há muito tempo e volta a propor no programa de 2021. E o que é que a CDU propõe para reverter a perda de população de Guimarães? Guimarães perdeu população nos últimos 10 anos, tem vindo a perder população. O que é que deve ser feito? Tem vindo a perder população porque temos vindo a perder também qualidade de vida, porque apesar de termos, da nossa cidade ser muito bonita, de todos nós gostarmos muito de viver em Guimarães e de todos nós querermos defender mais e melhor para Guimarães, porque quando a oposição aponta o dedo é para melhorar, não é? Quando nós apontamos o dedo lá em casa uns aos outros é para que a vida dentro de casa melhore também, e por isso a oposição aponta o dedo ao Executivo para melhorar as condições de vida dos vimaranenses e para que os vimaranenses ou quem para cá vem morar ou para ter vontade de ficar a morar em Guimarães é a habitação a preços acessíveis e um mercado de imobiliária controlado, equilibrado, é mobilidade, transportes públicos e é depois também o acesso à cultura, que nós também temos grande dificuldade, porque a maior parte da população vimaranense não vive no centro da cidade e as estruturas estão no centro da cidade, as grandes estruturas culturais estão dentro da cidade. Mas se o último autocarro para as Taipas é às 18h50, é impossível vir à cultura à noite a Guimarães, não é? E quem fala das Taipas fala de outra freguesia mais longínqua. E nós precisamos de trazer as pessoas também à cultura, precisamos de trazer as pessoas para a cidade e de levar as pessoas da cidade para as freguesias, para que possamos todos partilhar aquilo de bom que temos, porque temos um forte associativismo também e em todas as freguesias e precisamos de partilhar toda esta riqueza cultural e de património uns com os outros. Não é possível que um vimaranense de uma outra de Aldão diga que não conhece o Centro Cultural de Vila Flor, ou que alguém de Azurém diga que não conhece a Citânia de Briteiros, não é? Precisamos de aproximar as pessoas daquilo que é o seu património, a sua cultura, e isso só se faz através de uma rede de transportes públicos aceitável e que vá a todo lado e depois fixando a população em Guimarães através de rendas acessíveis, porque isso é o que nos condiciona e trazendo também o desenvolvimento de empresas e o mercado de trabalho também ser mais diversificado em Guimarães, porque temos o Ave Parque, onde tem todo um conjunto de empresas, mas não temos transporte público para o Ave Parque, não é? E por isso os trabalhadores vão como para lá? Só se tiverem carro, porque senão não podem aceitar um emprego lá, ou se as empresas oferecerem o transporte. Mas isso já é mais difícil para uma empresa se fixar quando depois já tem que oferecer outro tipo de condições para os trabalhadores. E a casa foi sendo construída pelo telhado e quando assim é, depois vai dando graves problemas pelo caminho. E isso não se tem verificado nos últimos anos e é isso que a CDU vai voltar a chamar a atenção na Câmara, que é para estes problemas que vão surgindo em todo o concelho e que não tiveram lugar nos últimos 4 anos no Executivo em Guimarães, devido a uma posição de águas mornas que por lá andou e que não conseguiu, de alguma forma, ser a voz dos vimaranenses nas reuniões quinzenais. Ribeiro era, na sua opinião, a voz dos vimaranenses e a voz que faltou nestes 4 anos, depois de terem perdido o vosso vereador em 2017? Ribeiro foi um excelente
excelente vereador, a oposição também o reconhece, porque trouxe realmente a voz dos vimaranenses para o Executivo. A CDU foi a primeira força política a exigir o seu gabinete dentro da Câmara Municipal. Depois, os Juntos por Guimarães também exigiram, mas a CDU ficou lá sempre durante os 4 anos. Nós tínhamos semanalmente a porta aberta para ouvir os cidadãos, porque da CDU só consegue trabalhar dessa forma, junto das pessoas, com as populações, ouvindo os seus problemas e com elas chegando às soluções para os seus problemas. Volta a abrir o gabinete, caso seja eleita? Voltaremos a abrir o gabinete, com certeza. Porque só assim é que nós sabemos trabalhar, junto das pessoas e dos seus problemas, ouvindo-as dentro do gabinete e no terreno, porque também conhecemos todas as questões que levamos. Eu lembro a Torre da Alfândega, na defesa do património, em que o vereador Trocato Ribeiro levou a questão da Torre da Alfândega, mas levou tudo estruturado, tudo estudado, com documentos, a exigir que a Câmara fizesse algo por aquele espaço. E só foi feito porque a CDU interviu, porque senão isso não tinha acontecido. Quem fala da Torre da Alfândega podia falar de muitas outras questões que nós levamos e que demos voz realmente aos vimaranenses e que aconselhamos as pessoas também a ir às reuniões de Câmara, porque são públicas e as pessoas precisam também de levar lá a sua própria voz. E isso nós também fazemos essa pedagogia de levar as pessoas a que sejam ativas também na reclamação dos seus direitos, e também temos isso no nosso programa, participação pública. A oposição queixa-se habitualmente, já se queixava, que depois, mesmo que a mensagem chegue à oposição, é difícil ela chegar ao poder em Guimarães, e um poder que está na Câmara Municipal há 36 anos. Também pensa dessa forma, que é difícil para o poder em Guimarães, o Partido Socialista, acolher as propostas da oposição? O que temos de experiência é que à partida dizem que não é? Dizem que não, votam contra, mas mais tarde as questões que foram levadas, as soluções que foram apresentadas são aplicadas. Tem depois um pai diferente, não é? Já sabemos, mas isso, reclamar paternidades é sempre muito difícil. Mas desde que se resolvam os problemas, também não será a CDU levantar a bandeira da paternidade das soluções. Mas é óbvio que há aqui uma grande dificuldade em que um Partido Socialista que está há mais de 30 anos no poder com maioria absoluta, de ouvir a oposição, não é? Ou de dar a mão à palmatória e dizer que a solução está naquilo que a oposição apresentou. Mas na Torre da Alfândega correu bem, a CDU levantou a questão e a questão foi alterada e agora temos a Torre da Alfândega em obras para que possa ser de todos e para que todos possam visitar. Várias questões foram levadas pela CDU e que rapidamente foram corrigidas. Eu relembro ainda agora na Assembleia Municipal, quando levamos a questão da limpeza das florestas e da limpeza de alguns espaços mais verdes que necessitam de ser limpos por lei, não é? E que levamos a questão à Assembleia Municipal e naquela semana foi limpo. Uma questão que aqueles moradores andavam a reclamar há meses. E que não era, e que ninguém fazia nada e que não atuavam para defender aquela população que tinha ao seu lado um campo cheio de mato, sujeito a no verão arder e trazer graves problemas para aquela população, e a CDU levou a questão à Assembleia Municipal e o Executivo executou aquilo que tinha que fazer, e por isso é que nós volto a referir que a voz da CDU faz falta no Executivo para que se ande para a frente e se melhore a vida dos vimaranenses. Nesta altura, se percorrermos o concelho, vemos muitas obras a decorrerem em todas as freguesias, diria. Também tem a opinião de que há obras que são guardadas para o último tempo do mandato ou, de facto, os mandatos têm 4 anos e as obras podem se realizar em qualquer altura, e é o que acontece em Guimarães?
As obras, os mandatos têm 4 anos, as promessas estão nos programas e as obras podem ser feitas durante 4 anos, não precisam de crescer como cogumelos no final do mandato, não é? Mas essa é uma prática comum que é avivar a memória das pessoas ali à porta das urnas, não é? E por isso a questão das obras é que algumas necessitavam mesmo de ser feitas, não precisavam era de ser feitas todas ao mesmo tempo. Por exemplo, nas taipas, em que condiciona imenso a vida das pessoas, nós fomos lá, os comerciantes chamaram-nos lá, e em que depois de uma fase de pandemia, em que aqueles comerciantes foram obrigados a estar fechados, sem ganhar qualquer dinheiro, sem poderem trabalhar para terem o seu salário ao fim do mês e aguentando os postos de trabalho, de repente viram-se com uma obra à porta e que ficou parada e que não houve qualquer justificação da parte do município ou até da parte do presidente da Junta de Freguesia de explicar àquelas pessoas porque é que estava parada. Não houve qualquer incentivo ou apoio para que aquelas pessoas que estão, aqueles comerciantes, aqueles micro e pequenos empresários pudessem manter a porta aberta com estas condicionantes das obras. E não houve qualquer explicação de quanto tempo aquela obra vai demorar. E isso sim, nós não conseguimos encontrar justificação. Não é possível que uma freguesia fique voltada do avesso de um momento para o outro. Se calhar podiam-se fazer as obras de forma faseada para que não saiam todos prejudicados, não é? Para que hoje ficam uns, amanhã ficam outros, mas sempre com o apoio do município, porque ainda por cima com esta fase da pandemia que trouxe grandes dificuldades para estes empresários e para que eles aguentassem os postos de trabalho. Por isso as obras poderiam ser feitas em 4 anos, são 4 anos, por isso podiam ser mais prolongadas. Como é que avalia o comportamento do Executivo durante este período da pandemia da Covid-19? E agora, o que é que a CDU defende para um regresso a alguma normalidade, à atividade económica, ao movimento que Guimarães tinha antes da pandemia e que ainda não recuperou na sua totalidade? Inicialmente, o que a CDU alertou o Executivo foi para as necessidades que as pessoas pudessem estar a passar e muitas delas com vergonha de pedir ajuda, não é? E por isso, da nossa parte, o apoio que deveria ser dado era campanhas da parte da Câmara de as pessoas poderem pedir ajuda à Câmara sem que a Câmara lhes fosse lá bater à porta. Porque isto é uma invasão da vida das pessoas, não é? E ainda por cima numa pandemia em que tudo se tornou muito obscuro e as pessoas tinham medo de dizer que estavam doentes, mas também tinham vergonha de pedir ajuda quando dela necessitaram. E por isso, da nossa parte, a ajuda era bem-vinda para quem dela necessitava, mas da forma mais discreta que pudesse a Câmara fazer este trabalho. Com o orçamento que a Câmara tem, houve sim apoios que foram dados, não os mais, que se calhar os mais urgentes na altura, mas apoiou, e depois o mais grave foi o apoio às micro e pequenas e médias empresas em Guimarães, sobretudo o comércio tradicional, que por si só já vinha a passar por um problema grave de poucos clientes e de pouco movimento nas lojas, tanto no centro da cidade como fora, porque a quantidade de grandes superfícies que nós temos no nosso concelho também limita depois as pessoas no acesso ao comércio local, não é? E aqui o licenciamento de tantos espaços de grandes superfícies, de grandes espaços comerciais, trouxe também um lado mais negro para o comércio local. E a questão aqui seria o de um apoio concreto. E o apoio concreto não é na luz e na água, porque uma renda tem um peso muito maior naquilo que significa no orçamento de um comércio local. A água e a luz de uma loja que vende roupa não tem é muito residual, não é? Nas suas despesas, mas não foi essa a opção do município, devia ter sido uma opção mais concreta de o que é que o comerciante necessita e não eu defino quais são as ajudas que eu quero dar.
não é? É o que é que o empresário necessita, a empresa necessita para sobreviver, para manter os postos de trabalho, e não eu decidir, a Câmara decidir, o Executivo decidir que dá um apoio aqui e ali em questões que por vezes não têm qualquer, ou não têm grande relevância nas despesas. Os apoios foram um pouco avulso. Houve aquela confusão de que aquele apoio ao comércio, que depois já não entrava a restauração, e depois já entrava a restauração, e não se percebeu aqui muito bem que apoio é que estaria definido. Não se percebeu, os comerciantes não perceberam, os pequenos empresários não perceberam. Ainda há pouco tempo fui visitar o comércio local, para além de algumas lojas que também já tinha visitado nas freguesias, perguntando sobre se recorreram a apoios, e a dificuldade das pessoas que me diziam era que era difícil, não se percebia bem, então nem sequer tentaram. E isto não pode ser, não é? O município tinha que ser, no momento de pandemia que vivíamos, o município tinha que ser mais proativo e ter uma equipa que pudesse ir às empresas, que pudesse visitar este comércio e perguntar que necessidades reais é que tinham e de que forma é que podiam ajudar. E aquilo que nós verificamos é que muito poucos comerciantes recorreram aos apoios do município porque dava muito trabalho e não se percebia muito bem como se chegava até lá. Por falar em equipa, portanto, encabeça uma lista, a lista da CDU à Câmara Municipal, tem uma equipa atrás de si que, se fosse chamada a governar o município, teria condições para o assumir? Não tenho uma equipa atrás de mim, tenho uma equipa comigo, não é? Somos um conjunto de pessoas empenhadas, com experiência, que conhecem o território e que estaríamos aptos para governar Guimarães, com uma visão muito própria, com uma visão mais ampla de participação pública, porque consideramos que isso é o essencial, desde os jovens até aos mais velhos, e de comunicação para que todos possamos contribuir para o desenvolvimento de Guimarães e para melhorar a vida de todos os que cá habitam. O Partido Socialista, que governa o município há mais de 30 anos, reformulou a sua lista para a Câmara Municipal. O que lhe parece esta reformulação que Domingos Bragança realizou? Já me dá muito trabalho pensar nos 700 candidatos que a CDU tem. O Partido Socialista lá saberá. Mas parece-lhe que é uma boa perspectiva que Domingos Bragança tem para se apresentar nestas eleições? A CDU sabe de si, não é? A CDU sabe dos seus candidatos, sabe das suas equipas, sabe do seu programa, do seu trabalho, da sua competência, não é? Da sua honestidade e por isso o Partido Socialista e a equipa que foi escolhida, isso é da competência do PS. E se tivesse nas suas mãos, a sua equipa, tivesse nas mãos o orçamento do município para governar os próximos 4 anos, quais seriam as primeiras medidas que adotariam? A medida ambiental é a mais importante. E porquê é que eu começo pela ambiental? Porque se nós conseguirmos fazer todo o conjunto de questões que já conversamos hoje, que é a rede de transportes público em todo o concelho, a habitação, o conjunto de apoios ao desporto, a construção de parques em que uns estão cuidados e outros não, dependendo da sensibilidade do seu Presidente da Junta ou até do orçamento que esta Junta tem, e tudo isto vai dar à questão ambiental, não é? E a um concelho ambientalmente sustentável. E por isso o conjunto mesmo até a habitação pública que falávamos no início, em que tem parques, em que tem estruturas de parques infantis, espaços verdes, em que as pessoas podem conviver. Porque o que é que esta pandemia nos ensinou, se é que nos ensinou alguma coisa, e isso só vemos para o futuro, que é que nós não gostamos de estar presos
em casa, e por muito que as novas tecnologias nos aproximam uns dos outros, todos nós temos saudades dos jantares, dos encontros, de ir tomar café, de ir conversar, de ir à cultura, e por isso, num futuro em que, com todas estas alterações climáticas e com todas as alterações que vemos também a nível de saúde, o futuro tem que ser mais verde e tem que ser de uma outra qualidade de vida. E se as nossas crianças continuam a ser forçadas a ficar dentro das quatro paredes dos apartamentos, isto não nos vai correr bem, não é? E já vimos que a maior parte das infecções respiratórias das crianças nos últimos meses é a causa de terem ficado fechados tanto tempo. E por isso é necessário realmente mais espaços verdes, é necessário um respeito pelo arvoredo urbano e um plano de organização do arvoredo urbano também para Guimarães. É necessário os espaços, ou são necessários os espaços para que as crianças possam correr livremente e que Guimarães seja realmente amiga das crianças, uma cidade amiga das crianças, que não é em todo lado, não é? E que eu não vejo as crianças de hoje a ter a vida que eu tive quando era criança, não é? Que eu cresci na rua com as outras crianças que viviam na rua, e hoje nós não deixamos os nossos filhos viver dessa forma, não é? E por isso aqui a questão é muito mais de parar para perceber o que é que Guimarães precisa e para que direção Guimarães tem que caminhar. Não basta querermos ser capital europeia verde, temos que construir todas as necessidades e todos os direitos de habitação, de mobilidade, de saúde, de convívio, de podermos ter o acesso também à prática do desporto, para podermos trazer uma vida melhor para os vimaranenses e para quem escolheu viver cá. Mariana, para terminarmos a conversa, esta primeira entrevista de uma série de entrevistas que realizaremos para estas eleições autárquicas, para quem nos está a ver nesta altura, por que motivo deve votar na Mariana para a Câmara Municipal? Por que motivo deve votar na CDU no próximo dia 26? Só existem duas forças em Guimarães, duas forças políticas que foram a todos os órgãos. A CDU é uma delas. Nós temos um conjunto de homens e mulheres preparados para melhorar a qualidade de vida dos vimaranenses e de quem cá escolheu viver. Por isso, o voto na CDU no dia 26 de setembro é o voto no trabalho, na honestidade e na competência, é o voto que garante o futuro e confiança para Guimarães a todos os níveis, ao nível social, ambiental, ao nível da cultura, e por isso precisamos de reforçar a CDU para que a CDU volte à Câmara de Guimarães e volte também com a CDU a voz dos vimaranenses. Muito obrigado, Mariana. Obrigada, eu. Chegamos assim ao final desta primeira entrevista de uma série de 7 que realizaremos aos candidatos à Câmara Municipal de Guimarães. Estivemos à conversa com Mariana Silva, a candidata da CDU, cujo PCP, o Partido Comunista, e também o Partido Ecologista Os Verdes sustentam esta coligação. É a candidata da CDU no próximo dia 26. Estivemos à conversa com ela e esperamos que tenha sido uma conversa gratificante e interessante para si que esteve a assistir. Fica a promessa de voltarmos na próxima segunda-feira com mais um candidato, ocupará o segundo lugar nos boletins de voto da coligação Juntos por Guimarães. Estaremos à conversa com Bruno Fernandes na próxima segunda-feira. Muito obrigado.